Fala galera, The Handmaid's Tale chegou ao final, mas sabemos muito bem, sabemos de cor salteado que os testamentos irão sim continuar a história que a gente simplesmente viu inacabada dentro da série TV The Handmaid's Tale. E é importante sempre a gente ficar falando, né, nesses vídeos que virão pós o encerramento da série principal, uma questão série, uma questão livre. É sempre importante a gente lembrar essas duas características, porque a história ela foi muito além na série de TV em relação ao material original, em relação ao livro. E agora em Os Testamentos, várias alterações vão acontecer também por causa da maneira como a história da série de TV foi realmente desenvolvida até o momento final de sexta temporada. E essa questão remete talvez assim o maior problema que para mim até não chega a incomodar, porque eu quando sou fã de algo, cara, de uma propriedade, eu vou ver a sequência, não importe a maneira como ela realmente for sendo pensada, for sendo desenvolvida, eu vou querer ver. E depois eu vou, cara, reclamar se tiver que reclamar e elogiar se tiver que elogiar. Eu vou estar ali, eu vou ver. Eu sou fã. Só que eu não sou todo mundo, né? E muitos do grande público também não vão querer assistir os testamentos porque não vai ter ali o protagonismo de uma atriz espetacular chamada Elizabeth Moss interpretando o seu personagem icônico chamado June Osborne. E essa questão toda eu vi ser fomentada muito, cara, em grupos de discussão, muito também aqui nos vídeos do canal ainda falando sobre The Handmaid's Tale, sobre os testamentos e tudo mais, a galera comentando sobre, também nas outras redes sociais que tem aqui, né, da Take News, e também em matérias já de portais americanos trazendo essa questão também. Que, na verdade, abordando que Bruce Miller, que é, né, o showrunner de The Handmaid's Tale, vai ser também o showrunner de Os Testamentos, vai ter que resolver essa grande questão. Como que ele vai conseguir atrair o público todo que vai sair de Handmaid's Tale, vai esperar agora por essa sequência toda, sendo que Os Testamentos não vai conseguir ser uma história fechada, como foi a questão da Margaret Atwood criando a história original, o livro de Os Testamentos. Essa questão toda, para a série de TV, ela funciona completamente diferente em relação à maneira como funciona os livros. Não só pela distância que teve uma obra a outra, entendeu? Mas também porque a série de TV ela teve um tipo de desenvolvimento. E nesse desenvolvimento ela foi fazendo várias alterações já também em relação ao material base. E agora para Os Testamentos, algo chama muita atenção que vai ser muito diferente em relação ao material base dos livros, que é em relação à idade da Hannah e da Nicole, tá? Eu vou focar em Hannah e Nicole para não ficar falando os outros nomes que elas têm em relação à história de Os Testamentos, tá? Para não ficar sempre tendo que lembrar um nome e outro nome. Então, Hannah e Nicole. E essa questão toda, né, de diferença de idade que a gente vai ter, assim como Bruce Miller já comentou, cara, vai ser uma diferença entre 3 a 5 anos, não 15 como foi no material base, material do livro. Então, como que eles vão conseguir fazer isso tudo funcionar, traz também esse grande questionamento que quem é o personagem principal, que é a marca, cara, né, a representatividade quando a gente lembra de The Handmaid's Tale na série de TV. Elizabeth Moss como June Osborne. Ela é a produtora executiva tanto de The Handmaid's Tale quanto de né, Os Testamentos. Só que ela não é, no material original ali, uma personagem protagonista e também uma personagem que tem uma aparição dentro, né, do que acontece na história. A história é focada na Hannah, na Nicole e na tia Lydia. E a maneira como vai acontecendo aquela história, existe sim a questão da June, mas não a presença da June ali realmente como a gente conhece como uma protagonista da história. Dentro da série de TV, eles vão ter que ajustar isso. Por isso que eu estou trazendo essa questão toda para saber muita opinião de vocês. Se vocês querem também que, independente da maneira como funciona a história do material base, se para a série de TV querem que tenha sim essa alteração, que tenha a presença da June de alguma maneira. O que um portal, né, americano chegou a sugerir assim? Que daqui a pouco, né, Bruce Miller, que comanda como é que vai funcionar essa questão da adaptação agora para a série de TV também, que ele pegue e coloque a presença da June, mesmo que seja em participações especiais, mesmo que seja ele em flashbacks, mas que tenha sempre a June aparecendo, seja em um episódio, seja
né, aparece no primeiro, depois aparece no terceiro, depois aparece, mas que tenha a presença dela em cena, que não seja apenas algo a ser buscado por causa, né, tanto da Hannah quanto da Nicole, mas também que não seja apenas ali algo que seja mencionado, né, a presença da June. Porque também, assim, a questão da June, a maneira como ela acaba a série de Handmaid's Tale é algo muito em aberto. É algo que, obviamente, conversa com a questão de primeira temporada, de primeiro episódio de Handmaid's Tale, só que tem uma questão ali que fica um final extremamente agridoce, porque não tinha-se como concluir a história, não tinha-se como tu ter, né, algo que foi, durante a série por completo, a busca, a motivação principal da June. O encontro dela com a Hannah. Tu não tinha como entregar isso. Então agora que tu vai contar essa história, né, com a Hannah, com a Nicole, principalmente, né, tu não pode ter esse afastamento em relação a June. Ela tem que estar ali, porque algo que a gente acredita que vai acontecer é, obviamente, né, o reencontro da Hannah com a June. Isso vai acontecer. No final da série de Os Testamentos, isso vai acontecer. Ou seja, a June ela vai aparecer sim no final de Os Testamentos, porque eles vão ter que recriar essa situação. Eles vão ter que colocar isso em tela realmente para acontecer. Ou seja, cara, Elizabeth Moss ela vai aparecer no Testamento sim. A June Osborne vai aparecer em Os Testamentos sim. O problema é deixar isso para acontecer no final de quantas temporadas vai ter Os Testamentos? Quanto tempo essa história realmente vai ainda ter essa questão de interesse do público para que tenha uma, duas, três temporadas? O quanto que essa história rende também? Porque muitas alterações já aconteceram, se a gente for pegar o que é o material base para a série de TV. A questão de Gillian está diferente, a questão de onde está a Nicole está diferente. Tem várias questões diferentes nesse meio tempo ali. Então, como que eles vão conseguir manter esse interesse do público em geral? Sempre lembrando, o que é o público em geral, cara? O público em geral é quando tu não tá tendo apenas o público que já é, né, a tua base de fãs. A tua base de fãs, ela começa no livro. Ela vai para o outro livro. E ela vai tendo uma sequência, porque esse público base vai assistindo a série de TV. Independente se tá gostando ou se não tá gostando. Mas ele já é, né, a tua base de fãs. Ele está ali de prontidão porque ele sabe o que é a história de Handmaid's Tale e a sua sequência em relação aos testamentos. Quando uma propriedade fura a bolha, ela está conversando com alguém que, cara, para começar, ela não precisa ler os livros para conhecer a história, para se interessar pela história. E daqui a pouco ela não vai nem ter o interesse de ir ler o livro para saber como que essa história se desenvolveu lá. Ela vai ter, né, essa entrega da informação do que acontece na história puramente pela tela, pela série de TV. E quando tu fura a bolha e tu consegue chegar em todo esse público que já tem tua base e já tem esse outro público que é talvez a grande maioria para qualquer propriedade, para que ela tenha uma real vida e um real sucesso, ela tem que estourar sempre a bolha. Tu precisa ter essa figura tão representativa, ou seja, algo sim, mesmo que Elizabeth Moss, propriamente dito, tá, já tenha colocado que, cara, ela não vai estar presente nos testamentos, acho que algo sim eles vão fazer. Eles não vão deixar a June tão afastada dos acontecimentos. Uma participação ou outra, eu acho não possível, eu acho necessário para acontecer. Então, algo eles têm que realmente colocar para que não tire esse foco todo da história, porque tu vai colocar outras personagens ali para comandar essa história, sendo que tu não conseguiu preparar esses elementos bem dentro da última temporada da série principal. Tu não conseguiu preparar bem. E a questão da Hannah, que vai ser a principal protagonista dessa história de Os Testamentos, cara, a Hannah não aparece na última temporada de The Handmaid's Tale. Ela não tá lá. Ela aparece num momento ali que é um devaneio da June, na última cena da série. Ela não tá lá. Ela não está presente. Então tu não tem preparação para quem vai comandar a história daqui para frente. E isso, cara, é um grande perigo.
Nem a tia Lídia. A Nicole, com a idade que a Nicole tem em The Handmaid's Tale, ela não teria como ter. Mas nem a tia Lídia, no último episódio, ela teve uma preparação. A tia Lídia, ela tá presente em uma cena, que é muito breve, que é extremamente significativa, representativa, emocional, em relação a Janine, mas a tia Lídia também ela não tem um preparo para quem vai estar ali quase como um coprotagonismo do que vai vir pela frente. E isso, cara, é muito problemático. Então, tu precisa ter essas figuras, e qual figura melhor do que Elizabeth Moss quanto o seu personagem icônico chamado Judy Osborne. Galera, vocês são a favor, são contra de mais alterações em relação ao material base? Vocês querem a presença da June de alguma forma dentro dessa história de Os Testamentos? Coloque embaixo nos comentários. Não esqueça também de dar aquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Tech04, viva o sonho aqui.